Fala, Colibri! Aula 10 de História. Hoje vamos entrar na modernidade, na Idade Moderna. Não era nada tão moderna assim, não tinha nem luz elétrica, às vezes o aluno confunde. Vamos lembrar lá, na nossa primeira aula de História, que eu falei sobre os períodos funk, PH, pré-história, já vimos, Antiguidade, já vimos, Idade Média, já vimos, estamos já na Moderna. Ah, parece que vai acabar amanhã nossas aulas, né? Parece que vai acabar na nossa próxima aula, mas não. A moderna é longa e a contemporânea é gigantesca. Relaxa. Pessoal, hoje a gente vai entrar nesse momento então da Idade Moderna. Eu falei no final da aula passada, não sei se vocês se lembram, que o poder feudal foi caindo, foi se perdendo, a gente vai ter a peste negra que vai assolar a Europa e tudo isso numa conjuntura em que nasce uma nova classe social, que é a burguesia. E aí, a gente tem um marco histórico para falar, acabou a Idade Média, que é quando o Império Bizantino cai pela mão dos turcos otomanos. Aí, 1453, pum, definitivamente, os historiadores usam esse marco para falar que era a Idade Moderna. Mas a Idade Moderna era um processo que já vinha ocorrendo desde os renascimentos. No final da aula passada eu falei de dois renascimentos, urbano e comercial, estimulados um pelo outro. As cidades e o comércio estimularam para que as duas se fortalecessem. Aí, a gente tem que entender como ficou a política para entender dois outros renascimentos, o científico e o cultural. O que acontece com a política nesse momento, nesse início de Idade Moderna? A burguesia começa a ganhar muita força e dinheiro com o comércio. Ela começa a comercializar muito nas feiras e tudo isso. Isso vai trazendo poder monetário para ela. Os reis, que eram aqueles grandes senhores feudais, vão começar a se aliar à burguesia. Os burgueses tinham essa necessidade. Aquele poder descentralizado na mão de vários senhores feudais. Imagina o burguês pegar a sua carroça para comercializar e passar por 5 feudos, pagar 5 pedágios. É ruim, não é? Então ele ia perder muito valor de mercadoria. A burguesia queria essa unificação. Então a burguesia se une aos reis. Olha só esse crush que eu fiz aqui. E aí a gente vai ter um processo de centralização do poder. É nessa conjuntura que alguns conflitos, como a Guerra dos 100 Anos e outros conflitos, vão fazer nascer as monarquias nacionais. Surgem as nações como a gente conhece hoje. Começam a se formar os primeiros países. França, Inglaterra, Portugal mais tarde, Espanha um pouquinho mais tarde. E aí a Alemanha vai ser vários reinozinhos, né? Não era a Alemanha unificada ainda. Aí a Itália também, vários reinozinhos, não era a Itália unificada, mas já começa a se tornar os primeiros reinos, monarquias nacionais, nações com um líder, e esse líder ele era absoluto. Vem o absolutismo, é uma marca da modernidade. O que é o absolutismo? O rei tem poderes absolutos nessas monarquias. É como se ele tivesse um poder divino, porque a igreja vai aprovar o rei, né? Um rei é rei quando a igreja fala, você é o rei. Então, lembrando, o poder da igreja vem muito forte ainda para a modernidade. Nesse momento, a gente vai ter como Jacques Rousseau, que é um teórico absolutista, que ele era bispo e ele criou a teoria do direito divino de governar. O que é essa teoria do direito divino, professor? O cara dizia, o rei é rei porque Deus quer. Então, se eu questiono um rei, eu estou questionando o próprio Deus. Olha como a igreja fazia ali uma pressão na cabeça das pessoas para que os reis não fossem questionados. E os reis começam a ganhar poder. Um outro teórico absolutista muito famoso, Nicolau Maquiavel. Maquiavel vai fazer O Príncipe, uma obra para um rei, e outros reis vão usar esse manual de como governar, como se manter no poder, né? Da maneira, muita gente fala o maquiavélico, é meio que o cara que planeja tudo, e é bem isso, porque o Maquiavel meio que diz, né? Ele não fala isso com essas palavras, que os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Você, não importa o que você faça no meio, contanto que você atinja seu objetivo. Qual o objetivo de um rei? Ficar no poder. Vocês vão estudar muito disso em filosofia com o professor Paulo Vitor. Então vejam, é esse sistema político que está rolando aqui. É o momento em que as monarquias nacionais nascem. Em meio a tudo isso, a gente está tendo uma mudança forte na cultura e na ciência. Um cara é marcado pelo início desse movimento científico e cultural, e esse cara chama-se Johannes Gutenberg. Sim, alemão. Se fala em alemão, tá? É terrível meu alemão. Mas olha aqui, Johannes Gutenberg. Professor, você colocou o N antes de B, você errou. Não, é porque o nome dele é assim mesmo, tá? O Johannes Gutenberg, ele cria a prensa, a primeira máquina de imprimir. Lembra que o conhecimento lá na Idade Média estava toda na mão da Igreja Católica? Os caras imprimiam
livros, não imprimiam, só copiavam. Então os padres copiavam Bíblia. Tinha copistas na Igreja Católica. Eram monges que ficavam sentados o dia inteiro copiando. Tomava café, copiava, almoçava, copiava, enfim, copiava o dia inteiro. Agora, então não tinha uma difusão de conhecimento. O conhecimento estava na mão da igreja e a Bíblia, né, em latim ainda, era a única forma de dissipar o conhecimento. Agora não. Nós temos uma máquina de imprimir, a prensa de Gutenberg. O conhecimento vai se espalhar na Europa e isso vai trazer um renascimento aí científico. A ciência vai renascer. Lembra que na antiguidade a ciência era forte? Na Idade Média retraiu. A cultura também. Ficou tudo ligado à igreja. Agora vai renascer, vai se fortalecer de novo. A gente tem algumas palavras que marcam isso. O homem vai ter um olhar mais humano, até para a arte, para a ciência, para a cultura. O humanismo vai ser resgatado lá da Grécia, valorização do corpo humano, antropocentrismo. Enquanto a Idade Média foi teocêntrica, Deus no centro do pensamento, a Idade Moderna vai começar a ser antropocêntrica, o homem no centro do pensamento. Ainda que numa elite intelectual muito pequena estivesse pensando isso, mas já era um começo. E o racionalismo, pensar com a razão e não buscando explicações fictícias, não científicas para as coisas. Por exemplo, a igreja dizia que a peste negra era um castigo de Deus. Então, aqui a gente já vai tentar buscar explicação. O que causou a peste negra? A falta de higiene, a pulga dos ratos, a ciência é valorizada. A ciência é valorizada em várias áreas. Cartografia, o estudo de mapas vai se aprimorar. Anatomia, estudo do corpo humano, a matemática e o ápice, o heliocentrismo, Giordano Bruno, Galileu Galilei e Copérnico. Esses caras vão provar que o centro do sistema é o Sol e os planetas giram em torno do Sol. Antes tinha a teoria do geocentrismo, a Terra é o centro e tudo gira em torno da Terra. Essa teoria da igreja vai cair por água e o heliocentrismo vai prevalecer. A Terra plana, né, vai deixar de ser uma ideia, se bem que hoje em dia é uma ideia também, mas hoje é uma ideia maluca hoje, mas eles vão já pensar na Terra esférica e a gente tem que lembrar disso para falar das navegações numa próxima aula. Olha só, a arte vai sofrer uma revolução gigante, então o estímulo da ciência e da cultura está ligado à arte. Os mecenas, os burgueses, o que vocês gostam de fazer hoje? Vocês gostam de tirar foto pro IG, não é? Pro Instagram, falando isso, sigam lá, @profeitor, tirem uma foto dessa aula, me marquem que eu depois reposto. Olha só, então, todo mundo gosta de tirar foto, todo mundo gosta de ter sua imagem marcada. A burguesia tinha dinheiro e ela queria quadros. É nesse momento que os mecenas surgem. Quadros de pessoas retratando ali não só a arte sacra, só da igreja, retratando Deus, mas retratando também pessoas, essas pessoas sedentas por uma imagem que fique para a posteridade, né? Eu vou morrer e vou deixar minha imagem para as pessoas lembrarem de mim. Então tudo isso está ligado aos mecenas, que são estimuladores da arte. A igreja foi uma grande mecena também. Por exemplo, o teto da Capela Sistina, que o Michelangelo pintou, a igreja pagou para ele fazer aquilo, né? Grandes artistas nascem nesse período, eu coloquei o nome de 4 aqui para vocês lembrarem, mas existem vários, tá? Esses 4 aqui são os clássicos, né? Vocês lembram dos Tartarugas Ninjas? São eles aí, ó. O rato lá do Tartarugas Ninja, que é o mestre Splinter, ele gostava muito dos renascentistas. Então ele homenageou os 4 grandes renascentistas, as tartaruguinhas que ele criou. Ah, que bonitinho, né? Então, ó, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo era um grande escultor. Rafael Sanzio, um grande pintor. Donatello, um grande escultor. E o Leonardo da Vinci, um cara que era inventor, pintor, um gênio à frente de seu tempo. Então vejam só, a arte também está muito ligada a essas alterações, tá? Ligada à cultura que renasce muito forte. Beleza? Bom, então eu vou dar uma pausa aqui agora, porque eu botei um tópico aqui, ó, reforma. Então tivemos os renascimentos, tudo isso influenciou cultura, influenciou política, influenciou economia, porque agora é uma economia buscando aí já um comércio, e vamos ter uma influência religiosa que vai fechar tudo isso. É um momento que surge uma outra forma de ver o cristianismo, a reforma protestante, que a gente vai ver na próxima lousa. Fala, Colibri, voltamos agora para falar desse movimento religioso que trouxe tantas influências, tantas alterações
na Idade Moderna, nesse início da Idade Moderna. Pessoal, vamos falar da Reforma. O que foi a Reforma? Foi movimentos que aconteceram dentro da Igreja Católica no início com a intenção de reformar a Igreja Católica, fazer algumas alterações. Com o tempo, essas reformas internas não foram possíveis, não foram aceitas pela Igreja Católica, e aí a gente vai ter aí um adicional na reforma. Elas vão ser chamadas de reformas protestantes, porque elas vão protestar contra a Igreja Católica e vão acabar aumentando a divisão do cristianismo. Lembra que teve o Cisma do Oriente em 1054, o catolicismo está dividido. Católica apostólica romana no ocidente, né, na parte que a gente está vendo aqui, e católica ortodoxa grega no Oriente. Até agora a Rússia, Turquia, aqueles países têm a igreja ortodoxa como referência até hoje, tá? Então, ó, quem foi o cara do protestantismo? Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge dentro da igreja católica e ele acaba... A grande missão da vida das pessoas nesse período era visitar Roma, que era a capital, né, da igreja, da Santa Sé. Quando ele vai para Roma, eles estavam tentando construir a Basílica de São Pedro, então eles estavam querendo muito dinheiro, a igreja estava arrecadando muito dinheiro. E ele se depara com duas coisas: a venda de indulgência. O que é indulgência? É o perdão eterno. Então ele via que tinha pessoas vendendo indulgência, a igreja vendia indulgência para as pessoas. Falava, ó, fulano tá no limbo, se você pagar ele vai pro paraíso. Então as pessoas estavam dando tudo para levar seus entes queridos pro paraíso. Era a venda do perdão. E também a venda de simonia. O que eram simonias? Eram relíquias ditas sagradas, um pedacinho de madeira, isso aqui era um pedaço da cruz de Jesus. Vendia aquilo por um monte. E as pessoas acreditavam e a igreja vendia, ganhava muito em cima disso. O Martinho Lutero se revolta, ele começa a fazer uma idealização da salvação pela fé e não pelo dinheiro, e aí ele escreve 95 teses, ele prega na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, hoje em dia fica na Alemanha, né? Lá, nessa época as Germânias eram reinos germânicos, já falei, a Alemanha não era unificada, mas hoje fica na Alemanha. E aí ele prega essas 95 teses questionando a igreja. São 95 teses questionando esses pontos, as vendas de indulgência, a salvação tem que ser pela fé. E outro ponto, a tradução da Bíblia. Lembra que eu falei que a Bíblia era copiada à mão e em latim? Agora o Lutero, ele tinha a máquina do Johannes Gutenberg, que a gente falou no início dessa aula, e ele estava querendo traduzir a Bíblia para cada língua. Ele traduziu para o alemão e queria disseminar essa Bíblia traduzida. Então isso também foi um golpe na igreja nesse período. O Lutero estimulou outros reformistas. Quem mais vai fazer reformas também com esse ideal protestante? João Calvino, na França, faz o calvinismo. É aquilo, né? A Igreja Católica era muito poderosa nos reinos. A França falou, pô, os reinos germânicos estão aceitando o protestantismo luterano. Por que eu não posso aceitar o calvinismo, o protestantismo, um novo protestantismo? Por que não criar um novo, né? Uma nova religião afastada, que rompa com os dogmas da Igreja Católica, que são tão pesados, que querem tanta influência política. Então vem o calvinismo na França. E o rei Henrique VIII da Inglaterra, percebendo esse movimento, que era político ligado à sociedade, faz o anglicanismo na Inglaterra. Depois a Inglaterra vai ter uma outra igreja protestante, que são os puritanos, os anglicanos e os puritanos. Mas só para ver, então, que esses países vão ser influenciados pelo protestantismo. Aí já vem uma questão para vocês refletirem. O Brasil é um país que foi colonizado por Portugal. Portugal é um dos reinos católicos. Qual a maioria da religião dentro do Brasil? Católica. O México foi colonizado pela Espanha. A Espanha é um reino católico. Qual a maioria da população do México? Na sua maioria o quê? Católico. Os norte-americanos foram colonizados pelos ingleses. Os norte-americanos são de maioria católica? Não, são de maioria protestante. Então a gente consegue ver aí essas nuances que vão ser levadas, porque nesse momento, e a gente vai ver isso na outra aula, estão acontecendo as grandes navegações. Então esses caras que vão chegar aqui vão trazer sua influência. E é claro, cada país vai colonizar e impor sua religião. A igreja, professor, ficou quieta? Ela era tão poderosa? Ela não ficou quieta. É claro que ela ia responder às reformas. Então ela faz a contra-reforma. Se escreve tudo junto assim mesmo, ó. É a resposta católica à reforma, que ela estava sendo contra essa reforma, é óbvio. O que ela faz? Ela reabre os tribunais da Santa Inquisição,
que são aqueles tribunais que julgavam bruxaria, que julgavam uma série de coisas, né, heresias na Idade Média, que matavam as pessoas torturando. Ela reabre agora para perseguir protestantes. Ela monta companhias de Jesus. Então a gente vai ver nas navegações na aula que vem que estão rolando ali as movimentações do novo mundo, que acabou de ser descoberto, entre aspas, né? Os europeus chegaram à América. Então nesse momento a igreja vai montar companhias de Jesus. Qual que era o objetivo? Conquistar fiéis, né? Fiéis vocês querem, né? Passar na faculdade com fiéis, ó, é da hora. Mas aqui eles queriam conquistar fiéis, não fiéis, tá? Nem sisu. O que era a conquista de fiéis? Chegar no novo mundo e impor o catolicismo para ganhar força. Então vem aí os padres jesuítas, beleza? Que são muito presentes na história do Brasil. Na próxima aula a gente começa a história do Brasil, porque vai ter navegações. E aí os índice de livros proibidos. A igreja proibiu uma série de livros, entre os livros as Bíblias traduzidas. A resposta da igreja foi essa, então, contra a reforma protestante. Tranquilo, pessoal? Beleza, sigam nossas redes, Profeitor. Se tiver dúvidas, perguntem na monitoria, façam as atividades e vamos para uma próxima aula seguir na Idade Moderna e agora entrando em História do Brasil. Que emoção! Até a próxima, beijos!